Uma boa tarde para vocês, né? Vou fazer esse vídeo aqui, né? É João 3. E o versículo 1, começando o versículo 1, vou ler ela todinha para vocês. Por quê? Porque eu sempre falo pra gente renunciar e Jesus mandou pra mim soltar ela pra vocês, né? O meu noivo pediu que eu soltasse ela pra vocês. Então, agora eu vou soltar ela pra vocês, né? Ó. Em seguida eu vou soltar os sonhos, ó. Uma boa tarde pra vocês. Bom sábado pra vocês, bom repouso pra quem tá repousando. E pra quem tá trabalhando, que seja uma tarde, quando você vem no trabalho, seja o quê? Deus tome de conta dos seus caminhos, tá bom? Ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ele reconhecia que o Senhor o Senhor é mestre. Porque só quem leva um título de Rabi é mestre. Mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele deu garantia que o Senhor vinha enviado por Deus, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse versículo cabe o quê? Para o tempo evangélico, para o tempo católico. Vocês têm que aprender a renunciar. O Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Você está vendo que eu sempre falo para vocês, nós precisamos nascer de novo. O Senhor disse: se não nascer da água é ser batizado. E se não nascer do Espírito, seu novo Espírito, aquela pessoa vai morrer, de modo nenhum entra no reino do céu. Para o quê? Para o templo evangélico, porque tem muitas pessoas que estão lá dentro do templo, mas está o quê? Essas pessoas estão lá dentro do templo, mas já estão no caminho largo, não saiu do caminho largo. O caminho é o caminho estreito para que as pessoas que estão dentro dos templos, elas caminhem. O caminho é estreito, o caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pois então, não fica pensando que tem chance. Tem que andar no caminho estreito. Quer o céu, quer andar com o Senhor? Tem que andar no caminho estreito. Se para o caminho largo, quiser fazer as coisas que as pessoas gostam de fazer, então, o reino do céu está deserdado. Por quê? Porque o Senhor disse aqui nesse versículo: respondeu Jesus: na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. É o que eu acabei de dizer para vocês. Não pode entrar no reino do céu. Ó. E qualquer nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que a gente temos que nascer novamente. Não te maravilheis de ter dito isto. Nasceria vós e nascerdes de novo. O vento assopra onde quer e o ouvem a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Senhor está dizendo. O que é nascido do Espírito, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Morreu aquela velha pessoa, nasceu uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas o que está dizendo? O vento, ninguém sabe nem de onde é que o vento vem, sabe? Sabe não, então.
E também não sabe nem para onde é que o vento vai. Pois então, mas Jesus está respondendo. Nasceu da água do Espírito, sabe nem para onde é que vai. Mas o Senhor sabe. O rumo, o caminho é o Senhor. Ó, Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Ainda não tinha entendido. Glória a Deus. Bora de novo. Ó, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não o sabes? Na verdade, te digo que nós dizemos o que vimos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o vosso testemunho. Se vós falai de coisas terrestres e não crerdes, como crereis se vós falar das celestiais? Se está escrito que a gente tem que deixar as coisas de lado, as pessoas não estão acreditando, avalia se a gente fosse falar das coisas celestiais, né? Tem pessoas que não creem de maneira nenhuma, né? Mas bora continuando. Porque Deus amou o mundo. Eu já saltei. Deixa eu ver. Saltei uns 3 versículos. E ninguém sobe ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Quase que eu não falava. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o caminho. Sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Tem pessoas que estavam dentro da congregação que se afastaram. Está na hora de vocês voltar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não credes no Filho unigênito de Deus, e o condenará. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, como justamente esse carnaval, né? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, e a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus, né? Encerrei para vocês. Eu li essa parábola inteira para vocês. Foi João, inteira não. Foi João 3. Comecei no versículo 1. Foi a parábola inteira. Não terminei a página toda. Para chegar no versículo, no capítulo 4. Não terminei. Faltou o quê? Uma parábola inteira para mim terminar a página João 3. Mas eu não terminei. Eu só li essa parábola para vocês. Por quê? Porque eu vou soltar o sonho. Olha, eu sonhei que eu estava trabalhando, e no meu trabalho que eu estava, eu passei a parte da meio-dia. Quando foi meio-dia, eu saí para almoçar. Quando eu voltei, eu já tinha perdido o horário do trabalho. E eu fui só experimentar a roupa. No momento que eu experimentei a roupa, vocês me desculpam. Quando eu experimentei a roupa, já tinha passado daquele horário para a noite. Eu já estava vindo de alguma congregação do Senhor, não sei de qual. Sei que eu estava vindo de alguma congregação do Senhor.
E nesse momento que eu vinha da congregação dele, eu vinha no meio do beco. Eu não sei se era carro ou se era moto. Sei que era vinha atrás de mim, né? E na minha cabeça era alguma dessas coisas que vinha atrás de mim, eu não sei. E também era um dia de festa, era um dia festivo. E nesse momento, veio um homem no cavalo, voado. Ele veio na velocidade me andando no cavalo, voado. Aí eu saí do meio do beco para o homem passar. Quando eu saí do meio do beco para ele passar, quando eu olhei, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E eu não tinha visto esse homem. E ele tava brigando com ele. O homem tava embaixo, ele tava com os punhos defendendo a cabeça e o Senhor batendo na cabeça dele. Mesmo que tu tá falando que é o Senhor, porque é o Senhor, que tá escrito lá no livro do Apocalipse. Deixa eu terminar o sonho que eu vou pra lá. Aí, eu fui lá onde ele tava brigando, eu peguei ele e trouxe ele, nós fomos para um canto. Quando chegou lá nesse canto, o Senhor começou a beber. Bebeu muito. Aí eu fiquei com medo, eu fiquei assim, ele voltar lá para aquele canto. Aí sabe o que eu fiz? Eu coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele na frente da minha casa, sentado numa pedra. E eu coloquei ele lá, e eu vi que ele ia cair, porque ele tinha bebido um pouquinho. Aí eu disse, eu não vou deixar ele aqui só não. Ele é bem branquinho, coisa mais linda do mundo. Aí eu fiquei morrendo de pena, não vou deixar ele aqui não, porque se eu deixar ele aqui, os dois corpos dos dois tava da mesma cor, bem branquinho. Não são corpos de pessoas materiais, são corpos de pessoas celestiais. E na hora que eu vi que ele tava cambaleando, eu disse assim, eu vou ficar aqui do lado dele. E eu me sentei do lado dele, fiquei lá e eu me acordei. Agora eu vou soltar pra vocês porque ele bebeu e porque que ele veio no cavalo, né? Pra confirmar esse sonho pra vocês. No livro do Apocalipse tá escrito. E ainda vou soltar outro sonho pra vocês. Pronto, tá aqui, ó. Apocalipse 19, e o versículo 11. Vai ser só esse versículo pra vocês. E o outro sobre o quê? Por que o Senhor bebeu? Porque o Senhor vem arrebatar a igreja dele, passear. O Senhor vai cear conosco. Então, o cavaleiro no cavalo branco. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Por aquele homem que vem atrás de mim, com certeza que ele vinha para me fazer o mal. Mas o Senhor interferiu. O Senhor não deixou ele nem trescar no fio do meu cabelo. Por quê? Porque o Senhor tá aqui, tá escrito, ó. Julga e peleja com justiça. E o Senhor irado, né? Bora. Encerrei aqui para vocês, viu? Para confirmar ele vindo no cavalo. Aquilo que veio no cavalo era o Senhor. Ó, agora bora para onde? 22, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Tá aqui. Ainda tenho mais 2 sonhos para soltar para vocês, ó. É Lucas 22, e o versículo 15. E disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Por isso que eu disse, por isso que o Senhor, ele bebeu. Por quê? Porque o Senhor vai ser conosco, entendeu? Porque vós digo que já não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e o repartiste entre vós. Quem está bebendo o cálice somos nós. Nós estamos bebendo do corpo, nós estamos comendo o corpo do Senhor e estamos bebendo do sangue dele. É o vinho e o pão. E o Senhor está esse tempo todinho, o Senhor só trabalhando sem cear. Ó, porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Você está vendo? O Senhor só vai cear quando o Senhor tirar o reino dele da face da terra. Essa é uma mensagem do Senhor para vocês. Povo evangélico, sai do caminho largo, vai para o caminho estreito. O Senhor é o caminho. Deixa de querer estar... porque o Senhor me mostrou no tempo evangélico uma cabeça de uma mulher toda maquiada. O tempo evangélico está desse jeito. E o tempo católico está todo corrompido com idolatria. E então, se eu tive um sonho, que eu já soltei para vocês, né? Então, eu tive um sonho com a cabeça de uma mulher toda maquiada. O Senhor me mostrou
E a gente entra na igreja dele, a gente vê os templos dele desse jeito. Pois então, e o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que renunciar. O Senhor disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. As pessoas querem ir para o céu, mas não querem renunciar. Ó. Entreguei para vocês. Agora eu vou soltar o quê? O outro sonho. Eu tô aqui em Lucas, né? Deixa eu pra cá. Saiam do caminho largo. A noiva do Senhor tá chamando vocês para que vocês se saiam do caminho largo. Vocês voltem para o caminho estreito. O caminho é o Senhor. E o caminho do Senhor é um caminho estreito, é um caminho de renúncia. Deixa a vaidade de lado, para que vocês não herdem ela, né? A vaidade não é no reino do céu, não. A gente sabe disso, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a que encontram. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas estão caminhando no caminho da perdição e vão passar por essa porta. Vai para o caminho estreito, que o caminho estreito é o caminho do Senhor e é o caminho da porta do céu. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. O Senhor deixou tudo bem explicadinho. Poucas pessoas caminham com o Senhor para poder passar na porta estreita. Cujo eu sonhei, vou só ressaltar esse sonho. Eu sonhei que eu estava assim, que eu fosse nas nuvens. Eu fosse nas nuvens, tinha uma pessoa mesmo lá na porta estreita. E tinha assim umas cadeiras, e as pessoas, né? E assim, tava cheinho, tava faltando bem pouquinho assim para completar. Para ficar o banco da congregação toda cheia, então faltava bem pouquinho. E chegou uma pessoa, ele pegou, a pessoa tava toda de branquinha, a roupa assim, toda branquinha a roupa. Ele pegou essa pessoa que chegou lá, ele pegou e sentou ela lá no banco, o homem que tava lá na porta. Chegou 2, ele pegou essa pessoa, né? Todos 2, chegou lá, com as roupas bem branquinhas. Ele chegou, sentou lá na banca, lá no banco, aí completou. Na hora que ele sentou esses últimos 2, completou. E o que eu tenho pra dizer pra vocês mais? Um lado era assim, tinha a parede, né, dava pra gente ver, tinha uns bancos pra pessoa sentar, né, igualmente esses bancos da cadeira católica. E do outro lado, eu vi só escuridão. Cuidado que vocês não caem lá do outro lado, né, então, tá caminhando, de repente vai, né, então, chega lá com as vestes todas sujas, ó, preste atenção, eu não tô com falha, eu tô soltando tudo que eu vi, entendeu? Mas tá entregue pra vocês, ó. Agora eu vou para o outro sonho. Eu sonhei que eu tava num canto e quando eu olhava pra minha frente eu via várias espadas se cruzando uma com a outra, tanto do lado como da outra, uma fileira de espada, e cada uma na, como é que chama, meu Deus? Cada uma na ponta das suas, na ponta não, no cabo, pronto, no cabo. Em cada cabo tinha o símbolo do seu país. Em cada cabo tinha o símbolo do seu país. E eu vi claramente o símbolo do Brasil, bem pertinho do símbolo eu acho que é Argentina, não sei. Do país daquele homem louro, que eu não sei nem como é o nome dele. Pois então, é Jerry Chunks, eu não sei nem falar o nome do homem. Eu não sei nem ler direito, vale falar o nome dele. Então, é esse homem mesmo lourão aí desse outro país. Que ele é um chamego, mas com o... Como é o nome dele, meu Deus? Com o nosso ex-presidente, então. E é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu vi o símbolo deles dois, bem juntinho assim. Do mesmo lado da carreira de espada. E era várias... cada espada tinha o símbolo do seu país. Era muitos assim que eu via. Então, foi entregue pra vocês. Isso é o quê? Isso quer dizer? Tá dizendo que a batalha tá travada, né? Então, e outra coisa que eu vou dizer pra vocês. Renuncia. Após o carnaval vai ser aberto o 6º selo, vai haver um grande juízo sobre a face da terra. Por causa de quê? Por causa da idolatria. Por causa de quê? Por causa do carnaval. São coisas que o Senhor abomina e são coisas que as pessoas amam fazer.
Como se fosse assim mesmo para provocar o Senhor, pois então elas amam fazer. Quanto tempo não fazem isso? Quanto tempo? E todo santo dia as pessoas provocando a ira do Senhor. Como? Com as idolatrias. Dentro do templo dele, com a palavra dele pisando por cima. Povo católico, arrepende-te e se volta para o teu Criador. Deixa as idolatrias de lado. É um mandamento do Senhor, cujo vocês pisam por cima. Êxodo 20, versículo 4, versículo 5, versículo 6. É um mandamento do Senhor. O versículo 6 está dizendo que não pode ter um mandamento. E no livro do Apocalipse, Apocalipse 22 e o versículo 15, está dizendo que essas pessoas que têm idolatria, elas estão fora do reino do céu, não entram no reino do céu. Se vocês procuram a própria salvação da alma de vocês, tá bom de vocês pararem para pensar. E é o que eu vou dizer a vocês, não existe muito tempo para vocês ficarem pensando, não. Se volta para o teu Criador, começa a adorar o Senhor, se prostra perante a Ele, serve a Ele com cântico, com orações, esquece isso, tá bom? E uma boa tarde para vocês. Soltei a parábola do meu Senhor, soltei a parábola do meu noivo, né? E ainda vou para encerrar esse vídeo que eu tava falando sobre as idolatrias, porque lá no Apocalipse tá falando sobre o quê? Tá falando sobre a Babilônia. A Babilônia é o templo católico. Vocês vigiai que tem sobre ele uma sentença terrível. É uma sentença terrível. Ou vocês renunciam, quer dizer que o Senhor vai vir de todo jeito. O Senhor está pedindo que vocês se saiam de lá. Porque se vocês não saírem, vocês vão ser pegos no próprio pecado de vocês. E lá dentro. É o que fala no livro do Apocalipse. Merilê, um pedacinho para nós, só para nós ter certeza. Bora, eu vou ler para vocês. Bora, bem rapidinho. Primeiro eu vou ler agora logo aqui, que eu já tô bem pertinho. Vou ler a parte do Senhor, que o Senhor repreende as idolatrias, que vocês fazem porque vocês mesmo gostam, né? Ó. Sobre o carnaval. Vou logo... Aqui é a tentação do Senhor. Sobre o carnaval, ó. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. O pessoal tenta sobre o carnaval, sobre as idolatrias. É tentando o Senhor mesmo, ó. Mas ele é muito longânimo, ele nos ama demais. Novamente, o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e me adorarem. O Senhor repreendeu ele. O Senhor repreendeu. Do mesmo jeito que vocês podem fazer, repreender ele. Repreende. Ó, disse-lhe, e outra coisa, ele não tem nada para nos oferecer. O céu é do Senhor, a terra é do Senhor, o mar é do Senhor, as montanhas são do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E o inimigo não tem nada. Ó, Disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O Senhor diz, tem que adorar só a Ele, tem que servir só ao Senhor. É o que eu digo pra você. Agora eu vou lá pro livro de quê? Pra me mostrar pra vocês o que é que o Senhor fala sobre o quê? No Apocalipse, né? O Senhor faz um convite a vocês, povo católico. O Senhor está irado com a Babilônia. A Babilônia é o templo católico. Ó, ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não ocorra nas suas pragas. O Senhor falou. O Senhor falou, o Senhor está alertando. Está alertando para que vocês se saiam. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou da iniquidade dela. Deus lembrou dos pecados dela, ó. O último versículo. E depois eu vou soltar qual é o pecado dela para vocês. É bem rapidinho, ó. E um forte anjo levantou uma pedra como um grande mão e lançou-a no mar. Olha a sentença dela como é terrível, vai ser lançada no mar. Disse-lhe, com igual impacto, será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. O Senhor vai dar um fim. Foi o Senhor que ergueu, profanaram ela, porque profanaram. Quando colocaram idolatria, profanaram ela. Então o Senhor não se agrada mais dela de jeito nenhum. Mas Deus se agrada dos fiéis. Se vocês quiserem, pode vir, que o Senhor aceita vocês de todo coração. O Senhor não deixa de amar vocês. Se vocês se arrependerem e voltarem a amar Ele, porque eu falei pra você,
No versículo 5, Êxodo 20, e o versículo 5 está dizendo que vocês odeiam ele quando vocês fazem prática de idolatria. É só vocês lerem. E eu rali os outros versículos para vocês. Agora eu vou ler só mais um. Para vocês verem o que é que tem detrás dessas imagens. O povo é muito inocente. Ó. Porque, me diz uma coisa, por que as pessoas olhavam para a serpente, elas eram picadas pelas cobras? Por que elas olhavam para a serpente? Por que elas ficavam curadas? Mere, porque tinha Deus, tinha poder por detrás da imagem. Por aí você tira. Tinha poder. Poder para o quê? Para curar. Não como as pessoas fazem hoje em dia. Eles levantaram estátua que não pode ter de modo nenhum. O Senhor só fez porque aquele povo estava morrendo. Pois então, por detrás tem alguma coisa. É só vocês meditarem no versículo. O Senhor mandou a levantar uma serpente. Mas foi para olhar para ela e eles ficarem curados. Não foi para adorar, não. E nem tão pouco. Glória a Deus. Para se curvarem perante a ela, entendeu? E nem tão pouco para servir. Por isso que o Senhor proíbe que ficaram de fora. Se ajoelhou, se prostrou. Então, jamais, tá entendendo? Tá repreendido. Ó, vou ler esse versículo para vocês. Esse vai ser o juízo que vai vir sobre a terra agora. E essas pessoas vão passar por esse juízo após o carnaval, mas nem mesmo assim eles vão se arrepender. Muito pelo contrário. Pelo que eu li no versículo, e preste atenção o que é que tem dizendo, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios. Você está vendo? Como é que vocês vão adorar demônio? Tem que ter alguma coisa para vocês se prostrarem perante a eles. Tem que ter alguma coisa, até 1 litro de cachaça, se vocês se ajoelharem perante a ele, tem um espírito ali da embriaguez. É só vocês meditarem, entendeu? Medita nas Santas Escrituras. Bora pra cá, ó. Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. A Igreja Católica é cheia de quê, Meire? De imagem, de madeira. Tem umas até que não são mais nem de madeira. Ó, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Na Bíblia deixa bem esclarecida. Não é verdade? Mas vocês prestem atenção. Detrás de cada coisa existe uma coisa por detrás. Entendeu? Encerrei pra vocês, tá bom? A noiva do Senhor tá perante vocês, chamando que vocês saiam das idolatrias. Que vocês se voltem a adorar o Altíssimo. Que vocês se voltem a adorar o Deus de Israel. Que vocês se voltem a se curvar perante a Ele. Tira as imagens de escultura da frente de vocês. Permanece firme no Senhor. E outra coisa, a reza da Ave Maria. Rezar a Ave Maria. Na Bíblia não tem a reza da Ave Maria, não. Tem o Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Tem oração na Bíblia que foi o Senhor que nos ensinou a orar. Não a oração da Ave Maria. A oração da Ave Maria foi inventada pelos homens, vocês receberam bem. O Pai Nosso, vocês mal oram dentro da congregação. O Pai Nosso, vocês mal oram na casa de vocês. Por quê? Porque vocês são impedidos. Porque vocês não meditam. Oração da Ave Maria, para quem que será, hein? Primeiro para a mãe de Jesus? É não, meu amor. É não. Não é oração para a mãe do Senhor, não. Porque aqui na Bíblia não tem oração para ela, não. O Senhor nos ensinou a orar. Os discípulos chegou. Senhor, nos ensina nós a orar. E o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso. Quando tu ora ela, tu tá orando para o Senhor. Se tu inventa outra, então, tu já tá, né, então. E outra coisa, a gente tem que orar o Pai Nosso e tem que interceder pelo quê? Pelos nossos familiares, entendeu? Também pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pelos nossos conhecidos. Assim. Mas não Ave Maria, não sei quantas. Então, isso é pecado. Quantas pessoas estão... Mas sabe por que o Senhor disse que vocês erram? Porque vocês não examinam as Escrituras. Jesus disse... O meu noivo diz que a pessoa erra porque não examina, entendeu?
Não examina, é enganado. Não examina, é enganado. E se alguém chegar para abrir os olhos de vocês, eles empatam, entendeu? Por quê? Porque eles querem que vocês vão para o mesmo canto dele. Se vocês tiverem chance de oportunidade de ter alguma defesa, eles vão tirar de vocês, entendeu? Renuncia, ó. Jesus, ó. Por que as pessoas erram? Porque não examinam as Santas Escrituras, ó. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna. Não lê as Santas Escrituras, como é que vai ter vida eterna? Lá no livro do Apocalipse está dizendo, aquelas pessoas que são idolatras não entram no reino do céu. Tu leu lá, tu tá sabendo? Porra, então, tu tá fazendo porque tu mesmo quer sabe que perdeu a tua salvação. Se parar, se consertar com o Senhor, pode ter certeza que existe salvação. Ó, examinar as Escrituras, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. A Santa Escritura, ela fala do nosso Senhor. Ela fala do meu noivo, do meu amado, da minha alma, do Deus de Israel. Permaneceis no Senhor. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. Ele tá botando algo na minha cabeça, embora pra... É algo dele mesmo, entendeu? Que ele gosta que eu solto tudo que ele quer. Mas eu amo demais o meu Deus. E eu gosto de fazer as vontades do meu Senhor. E também é lindo o que eu vou soltar para vocês agora. É em Salmos. Não tem uma Bíblia que não tenha Salmos. Procura Salmo. Procura Salmo na tua Bíblia. Salmo, livro de Salmo. Que é o que eu vou ler para vocês agora. Essa foi demais. Pronto, tá aqui. Esse aqui que eu vou ler pra vocês. O Senhor falando com o povo, ó. Vinde, cantemos ao Senhor. Celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Quem é que vocês têm que celebrar? A Ave Maria? Não, Merê não. Tá dizendo que é o nosso Senhor. Pois então, se apresentemos nós diante da sua face com louvores e celebramos-lo com salmos. Você está vendo? É o que nós temos que fazer. E é o que muitas pessoas não fazem mais. Se desviaram. Ó. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Tá vendo? Sobre todos. Tá vendo? Na sua mão está as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e a sua mão formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós. Você está vendo? Como é para se prostrar perante ao Senhor, se ajoelhar, conversar com ele, entendeu? Ó. E, ó, vinde, adoremos e prostemos nós. Você está vendo? O joelho diante do Senhor, que nos criou. Esse versículo aqui já está suficiente para vocês acordarem. Ó, porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Entreguei para vocês, já terminei aqui. Não, vou continuar, só para terminar esse texto todinho, terminar, é Salmo 95, vou terminar ele todinho, para ir pro Salmo 96, mas não agora, né? Ó. Quando vós, pais, me tentaram, provaram e viram a minha obra. Quando ele fala sobre o povo lá de Israel, ele não fala só dele não, ele fala de toda a congregação que procura ele. Toda a congregação que procura o meu noivo. Ele inclui todos nós como povo de Israel, porque é lá que o Senhor vai morar e é lá que nós vamos habitar com ele. Ó, continuando. 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. É o que o Senhor diz. Vocês viram que, ó,
40 anos eu estive desgostoso com esta geração. Quanto tempo o senhor não está desgostoso com a igreja católica? Não é pouco não, é muito tempo que o senhor está desgostoso com eles. Ó, um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Tá bom de vocês parar para pensar, né? A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O Senhor jurou que essas pessoas não entravam no repouso dele, mas o Senhor é um Deus grande de misericórdia. Então, se vocês se arrependerem, pode ter certeza que vocês entram no repouso dele. Se arrependerem e se voltarem para ele, tá entregue para vocês, tá bom? É Salmo 95. Fui.